Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a você que nos acompanha em mais uma live do projeto cultural 1D 3D, Unidomini Trinidomini. Dou o muito boa noite ao senhor José Alberto Wenzel. Muito boa noite, senhor José Alberto Wenzel, membro da Academia Rio Grandense de Letras. Cumprimento Pazini e por entrevistar Luiz Oswaldo Leite. Muito boa noite, José Alberto Wenzel. Um grande abraço à nossa colega Débora Fleig Paludo, que é ali sócia correspondente da Academia Santamarense de Letras. Muito boa noite, Débora, seja muito bem-vindo. Se você que está nos acompanhando nesta entrevista pelos 4 canais, o YouTube, o Facebook, o Twitter ou o Twitch, quiser deixar seu comentário, você coloca seu comentário, que na medida do possível eu realizo a projeção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui na esquerda, você terá a oportunidade de se inscrever no canal 1D3D, que está numa parceria com entidades culturais como a Academia Santa Maria de Letras, a Casa do Poeta de Santa Maria e a Academia Rio Grandense de Letras. Hoje, especialmente, nós estaremos entrevistando, ele já está aqui nos nossos bastidores, o professor, escritor Luiz Oswaldo Leite. Então, se você quiser contribuir para a cultura, faça o compartilhamento desse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, agora e mesmo no futuro. Então, vamos dar uma boa noite. Vamos dar uma boa noite ao nosso professor, escritor Luiz Oswaldo Leite. Muito boa noite, professor Luiz Oswaldo Leite. O senhor permita lhe chamar de professor Leite. Seja Sim, muito bem-vindo como ao eu sou, gosto de ser projeto chamado. D3D. Eu quero, Boa noite, em primeiro professor lugar, Leite. Seja muito te bem-vindo. cumprimentar pelo programa, que eu acho uma iniciativa de muito valor, e cumprimentar todos os ouvintes desse trabalho, agradecendo a audiência. Né? Professor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Né? Nós estamos felizes com a sua participação e a nossa entrevista ela é importante para a atualidade, mas ela tem uma importância muito maior para a posteridade, porque ela se trata de uma entrevista biográfica, semi-estruturada, feita por intermédio de uma pesquisa científica na área das letras. Então, para vocês que estão nos assistindo, essa entrevista ela ficará gravada no canal do YouTube e também no site do projeto cultural 1D3D, que tem parceria com o grupo, inclusive, Quitanda, da Universidade Federal de Santa Maria. Por ser uma entrevista biográfica, professor, nós vamos dividir a nossa entrevista em cenários. E o primeiro cenário é o cenário geográfico, país, região, cidade, local de vida. O senhor nasceu em qual cidade? Fale-nos rapidamente sobre a sua infância e a localidade em que cresceu. Eu sou natural de Porto Alegre. Nasci em 15 de novembro de 1932. E aqui vivi a maior parte da minha vida. Houve alguns momentos que eu me afastei por questões de estudos, mas eu aqui nasci, aqui cresci, vou falar logo da infância, e aqui desenvolvi a maior parte das minhas atividades, como até hoje, mesmo depois que me aposentei na universidade, eu continuo atuando na cidade de Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu nasci no bairro da Floresta,
uma referência onde hoje é o Shopping Total, na época era a cervejaria Continental, que depois foi cervejaria Brahma. E aquele prédio, que tem muito valor histórico, aquele prédio ficou abandonado por longos anos, até que se transformou num shopping. Eu nasci exatamente em frente àquele conjunto. E depois, na minha infância, me mudei para a Cidade Baixa, que foi um bairro onde eu vivi, primeiro na Rua Coronel Genuíno, ao lado de um cinema que existia, Cinema Marabá, e depois fui morar na Rua José do Patrocínio, né, nesse bairro, e aí vivi até ingressar na universidade. Né? Então, esse é o Certo, grande desenho certo. da Nós minha temos aqui, vida. nós, certo. Nós temos aqui, então, a participação, professor, da poeta, escritora Laura Roher, da Casa do Poeta de Santa Maria. Ela nos dá boa noite, talentosos senhores escritores, professor Giovanni e professor Luiz Oswaldo Leite. Bem-vindos. Boa noite, Laura. Muito obrigado pela sua companhia. Professor, então, o senhor tem toda essa vivência na cidade de Porto Alegre, né? Na sua docência, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria, agora, nós vamos entrar num outro cenário, que é o cenário histórico, séculos, décadas, fatos relevantes. Cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade, podem ser fatos municipais, de Porto Alegre, estaduais, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso país, ou mesmo do mundo, que o senhor guarde na memória, que tenha marcado a sua personalidade. Pela minha idade, que eu antes já revelei, eu sou nascido em 32, eu estou, portanto, com 88 anos, a minha vida, tu registravas antes falar sobre décadas. E eu, então, tenho muitas décadas. Né? Eu comecei a minha alfabetização na década, eu nasci em 32, eu comecei a ir à escola, ao Jardim da Infância, no Grupo Escolar Paula Soares, na década de 30, em 38. E eu peguei, nesse momento de grupo escolar, o Estado Novo. Então, eu me criei nesse momento vivendo o Estado Novo, que era um regime forte, o Estado Novo é de 37, antes eu pouca memória tenho, mas ali em diante, os grupos escolares e outras escolas cultivavam muito a figura do chefe da nação, que nessa época era Getúlio Vargas. Então, no colégio, tinha em cada sala de aula fotos do Getúlio, e onde a gente ia, até me lembro, a gente ia no barbeiro, tinha na frente, estava cortando o cabelo e tinha uma enorme foto do Getúlio. Então, em tudo que é lugar era Getúlio. Então, nesse primeiro momento, eu vivi o Estado Novo na década de 30 e, em parte, na década de 40, porque o Getúlio deixa o governo em 1945. Então, eu vivi aí quase 10 anos nesse momento. E o grupo escolar foi muito importante. Depois eu vou falar quando tiver que registrar a formação educacional, mas a escola pública era muito valiosa naquela época. Eu tive professores extraordinários e tenho uma recordação muito feliz e, digamos assim, básica na minha formação. Agora, depois desse fato do Estado Novo, claro, eu vivi outra coisa importante, foi assim, para irmos ao cenário universal, foi a Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro, em 1939, a gente não tinha televisão, era rádio, né? Mas eu me lembro quando foi, digamos assim, iniciada a Segunda Guerra, a invasão dos alemães, não é? E a Polônia, depois a Áustria, e tudo isso eu vivi. E, claro, o complemento do que nós ouvíamos através do rádio e através dos jornais, eu sempre fui doente por jornal, eu adoro ler jornal até hoje. E o meu pai assinava jornais, eu já, pequeno, eu me acordava antes de lavar o rosto e de escovar os dentes, eu ia na porta, pegava os jornais e folheava. Então, sabia muita coisa através do jornal. Mas é importante nessa época o cinema, porque a minha geração é uma geração do cinema. E o cinema
esteve muito voltado aos fatores da Segunda Guerra. Claro, era, em geral, o cinema americano, que fazia propaganda pelos assim chamados aliados, e, evidentemente, um combate fortíssimo, tanto a Alemanha como a Itália, que eram os adversários dos aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra, França, né, que eram os principais países envolvidos naquela guerra. Então, um segundo assunto importante que eu vivi foi a Segunda Guerra. Me lembro da abertura, do começo da guerra, e me lembro do fim. Em maio de 1945, eu me lembro quando o rádio, que era o grande instrumento de comunicação, quando o rádio deu a notícia que a guerra tinha terminado, né? Então, esses são fatos importantes. Depois, outro fato importante dessa época, para mim, é a vida cultural. Mais tarde, eu vou voltar a esse tema. A rigor, meus pais não eram artistas, vamos dizer, mas tinham grande ligação com a arte e com a cultura. Meu pai adorava teatro, meu pai adorava música, tanto música erudita como música popular. A minha mãe adorava música, ambos tinham um ouvido maravilhoso, cantavam, eu me eduquei ouvindo músicas muito afinadas, e eu tinha mais 2 irmãos, nós éramos 3, uma irmã e mais um irmão, e nós 3 tivemos muita facilidade com música, porque temos um ouvido musical privilegiado, que herdamos do pai e da mãe. Então, eu comecei muito cedo a vida cultural, depois eu pretendo desenvolver mais, mas é um fato muito relevante, porque aqui é importante registrar um fato. Nós estamos vivendo a guerra, e a guerra limitou muito as atividades culturais. Os grandes artistas, por exemplo, cantores, pianistas, etc., muitos moravam no Canadá e nos Estados Unidos. Na Europa, muitas cidades destruídas, teatros arrasados, né? E grandes centros musicais, era Canadá, Estados Unidos, na América Latina, Rio, São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu. E vê bem, Rio, São Paulo é um polo, Buenos Aires, Montevidéu é o outro. Os aviões não tinham digamos assim, o nível que tem hoje. Então, os aviões que faziam a viagem conduzindo esses artistas do Rio São Paulo, onde eles atuavam, municipais do Rio São Paulo, e depois iam a Buenos Aires e Montevidéu, ou o contrário, faziam uma parada obrigatória em Porto Alegre. E Porto Alegre se tornou, então, um grande centro cultural, porque os empresários exploravam, como os cantores tinham que parar aqui, então eles paravam, davam recital, em geral no Teatro São Pedro, às vezes em outros, e eu aproveitei esse período. Então, a década, para pegarmos as décadas, né, de 40 e 50, eu chamo a década de ouro da vida cultural. E eu, jovem ainda, aproveitei imensamente até ingressar na universidade, onde eu, depois vou também entrar em detalhe, o que eu aproveitei nesse período. Então, um fato muito importante para mim é essa época cultural. Professor, o senhor está relatando aí o Estado Novo, né, 37 a 45, Getúlio Vargas. Eu sempre comento aqui nas entrevistas que eu realizo o quanto o Getúlio Vargas marcou a memória dos nossos escritores. Sim. Porque eu já entrevistei das diversas entidades aí, já em torno de quase 30 escritores. E é impressionante o quanto a figura, a personalidade do Getúlio Vargas, seja o Estado Novo, que o senhor falou, seja a posse dele posterior e mesmo o suicídio dele na década de 50, né, em 54, o quanto marcou esse imaginário do... Gerações, né? Gerações, né, de escritores, né, de intelectuais, o quanto essa figura histórica brasileira foi importante na vida de muitas pessoas, como o senhor, né? E aí o senhor estava comentando a Segunda Guerra Mundial, e logo após a Segunda Guerra Mundial, eu tenho uma pergunta para o senhor relacionado ao que o que o professor Leite acabou de dizer. O senhor lembra da euforia, especialmente nos 5 anos pós-guerra, aquela euforia cultural da década, o senhor estava falando ali, mas década especialmente de 40, 45 e 50. Isso, entre 45 e 50, eu acredito aí que
tenha sido bastante grande essa parte cultural e a crença num futuro melhor da humanidade, né? Eu que vivi, então, a guerra, e houve aquela euforia, por exemplo, um ponto importantíssimo que eu me lembro, porque eu então era jovem, adolescente, foi o chamado Carnaval da Vitória. A guerra termina em maio de 45. 46 foi o chamado Carnaval da Vitória. Claro, nem vamos falar do Rio de Janeiro, o Carnaval não tinha o esplendor que tem hoje na Barão Sapucaí, mas havia escolas, grupos no Rio de Janeiro, e em Porto Alegre da mesma maneira, e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu vivi o Carnaval da Vitória, né? Em que a gente, todos os bailes, as marchinhas e os sambas de carnaval, muitos deles, para não dizer a grande maioria, alusivos a essa euforia, né? E então foi um momento em que se viveu com muita alegria e com muita esperança, porque, como tu colocasse bem, havia uma grande esperança, claro, porque aí também houve toda uma propaganda muito forte contra o nazismo, contra o fascismo, Hitler, Mussolini, etc., né? O cinema explorável, por exemplo, me lembro de um filme do Charles Chaplin, que se chamava O Grande Ditador, onde ele, Chaplin, porque ele tinha já aquele bigodinho parecido com o do Hitler, ele era o Hitler, né? E nunca esqueço uma cena, ele brincando com um balão, onde ele chutava o balão, o Hitler querendo dominar o mundo, né? Chutando. E esse filme foi um que contribuiu também para debate, para desmoralização do nazismo. E nós vivemos ali um momento muito eufórico com o momento. E o Getúlio, porque a minha geração ficou muito empolgada pelo Getúlio, porque tinha paradas da mocidade. Eu me lembro, e como menino, eu desfilava, me lembro da Borges de Medeiros, e o Getúlio, me lembro dele ter vindo a paradas, porque havia a parada militar, 7 de setembro, mas havia a parada da mocidade, que variava, 3, 2, 3, 4, 5. A gente, eu era aluno de grupo escolar, depois do ginásio Anchieta, a gente desfilava, o Getúlio ali, quando passava na frente do palanque, era preciso levantar o braço e virava o braço, a cabeça, para saudar o presidente. Nós todos tínhamos uma empolgação, porque fomos criados ouvindo falar dos grandes méritos do Getúlio. Né? Havia, por exemplo, ali onde é o Hospital de Clínicas, aquilo chamava-se, era um campo, a várzea. Não, a várzea não, a várzea é o Farroupilha. Ali, naquele campo, que era completamente aberto, se reuniam as escolas e faziam grandes manifestações de canto coral. O grande diretor do canto coral no Brasil era o Heitor Villa-Lobos. Então, tudo isso era uma empolgação. Eu me lembro de brigar com meu pai. Meu pai não era muito simpático ao Getúlio. E meu pai era do tempo do positivismo, Borges de Medeiros, né? uma outra geração. Ele não era muito simpático do Getúlio. Eu cheguei a brigar, eu menino, né? 8, 9 vezes. Por quê? Porque no colégio nós tínhamos todos os sábados a Hora da Pátria, onde havia discursos, onde se cantava, né? Cânticos alusivos à pátria. Então, isso tu dissesse muito bem. Foi uma geração criada sob o impacto do Getúlio. Quando então o Getúlio? Getúlio sai em 45, geração... ao período 45-50, mas em 50 ele volta à presidência, né? Ele assume, ganha a eleição pelo voto direto. Então, isso tudo era um somatório, né, ao prestígio dele. Agora, falando um pouco a respeito do filme que o senhor citou, né, do Chaplin, do Grande Ditador, esse filme é um clássico que até hoje nós reassistimos. Repete na televisão. A minha geração, ela assistiu bastante o Chaplin também, nos reprises na televisão, né? Não era mais no cinema tanto, mas na televisão. Mas agora... Tu é mais jovem que eu. Eu peguei o Chaplin, menininho, 4, 5, 6 anos, o Chaplin, cinema mudo, nos cinemas de Porto Alegre, né? No cinema de Porto Alegre. Me cultivei vendo. Aliás, como adolescente, eu ainda peguei os grandes cinemas de Porto Alegre na década de 80, de final da década de 80. Depois os cinemas eles foram, boa parte, fechando. Morrendo. Mas agora vem uma falando de décadas, né? Eu então falei do Estado Novo, falei desse período 40, 50, e depois eu acho que as décadas são muito marcadas, para mim, pelo tipo de... Claro, a gente não pode separar a vida da educação, né? Então, eu divido em alguns momentos muito importantes, né?
eu diria que a década de 50, já um pouco antes, 48, 51, porque eu sou formado pela Lei Capanema. Gustavo Capanema foi ministro da Educação do Getúlio, e ele publica uma lei muito importante, que é a Lei Capanema, que regeu a partir de 42 o ensino. Eu me formei com essa Lei Capanema, que era uma lei muito baseada em estudos clássicos. Eu estudei latim no Colégio Anchieta de Porto Alegre. 7 anos, eu tive 4 de ginásio e 3 de colegial clássico. E eu tive o Anchieta num dos poucos colégios do Estado que oferecia no curso clássico grego. Então, eu, com 15 anos, eu aprendi grego. O grego tem um alfabeto diferente. E nós íamos... Eu li Platão, eu li Aristóteles, eu li a Bíblia em grego, o Evangelho de São João, isso com um extraordinário professor que chamava Heinrich Bunse, que era um homem, era um alemão. Ele tinha o dom de iniciar a gente numa língua nova, né? E ele nos iniciou no grego. Tive, aliás, anteontem, essas coincidências da vida. Eu estava esperando o meu carro no estacionamento, estava com a minha esposa, e a minha esposa trabalhou muito em colégio, de repente veio um rapaz, saudou muito, a minha mulher foi diretora dele. Que é o meu nome desse rapaz, Bunse? Eu digo, o que é que tu eras do professor Bunse? Ele disse, ele era meu avô. Eu digo, pois eu sou muito grato ao teu avô, um dos grandes professores da minha vida. E ficou contente, vou falar com meu pai. Tive um outro professor, que também conhecia grego, chamava-se Jorge Palaika. Era também um alemão. Esse homem, nada mais, nada menos, fez do que traduzir os diálogos, ou pelo menos alguns diálogos de Platão, para a editora Globo. Foram publicados por esse homem, também me lecionou no Anchieta. Então, essa década de 50, 60, foi muito marcada na minha vida pelos estudos clássicos. Latim, grego e, claro, português clássico também. Te citei professores, podia citar um outro, que foi o padre Milton Valente. Esse padre muitos conhecem. Eu tenho um fascínio. Os Ludos Primos, Ludos Secundos, Ludos Tercios, muitos estudaram latim com os livros dele. Ele foi meu professor de latim. Era um homem fantástico, o que ele ensinava de cultura latina. Ele exigia que nós decorássemos os discursos de Cícero e declamássemos como se estivéssemos no Senado, de Proarca, Promilone, as Catilinárias. Né? Esse homem era tão brilhante que ele deu aula para mim em 48, 49, 50. Em 51 ele vai para a França. Ele era um padre jesuíta. Ele vai para a França e ele só tinha estudos seminarísticos, ele não tinha estudos superiores válidos pelo governo. Quando ele chega na França, eles exigiram dele, para ele poder ingressar na Sorbonne, um exame, para ver o nível que ele estava. Ele fez o exame escreveu todo em latim. Quando a banca examinou, o professor pegou a prova e disse, quero saudar este jovem que escreveu sua prova num latim ciceroniano. Vê que maravilha, né? E esse homem faz uma tese sobre a ética estoica em Cícero, na Sorbonne de Paris, e é a única obra premiada de filosofia pela Academia Francesa de Letras, de um brasileiro, nascido em Santa Catarina, em Laje. Então, eu tive, nessa época que eu chamo... Agora, eu sou fascinado. Professor, se o senhor permitiu eu falar um pouco, só para fazer um comentário a respeito do que o senhor disse até agora. Professor, eu sou um apaixonado pela etimologia da palavra. Sim. Pelo estudo da palavra, da origem da palavra. O seu estudo, eu tenho certeza disso, mas eu queria ouvir do senhor. O seu estudo em grego e latim, com certeza, facilitou a compreensão da língua portuguesa e, especialmente, a mágica do significado, claro, da historicidade da palavra. Claro, porque tu vê... O senhor concorda com essa afirmação? Claro, porque tu vê, o latim, nós somos uma língua neolatina, né, o português. Eu estudei, imagina, 4 de ginásio, 3 de colegial clássico e mais 3 de letras clássicas. Então, a gente estudava, e claro que a origem das palavras, a semelhança com o português, isso pelo latim, mas o grego ajuda muito, né? Porque nós temos quantidade de palavras
de origem grega, ainda hoje na nossa língua, né? Então, por exemplo, a própria filosofia. É philos, que é amigo, e sofia, que é sabedoria. O que é um filósofo? Um amigo da sabedoria. Então, coisas desse tipo, né? Nós aprendíamos, inevitavelmente, claro, que os professores de português, nessa época, faziam esse diálogo do português com as línguas clássicas, latim e grego. Eu tive professores de português excelentes, e tive um que me levou a clássicos da língua portuguesa. Com ele, eu estudei muito o Antônio Vieira. O Antônio Vieira, aqui eu tenho uma obra dele em 24 volumes, mas tem diversas edições, né? O Antônio Vieira, hoje até, é interessante, eu tive um amigo que esses tempos me telefonou e disse, olha, Leite, eu tenho uma filha, deram para ela um trabalho sobre um sermão de Vieira, e ela não consegue entender, né? Digo, não, vem aqui que eu ajudo. E, de fato, um jovem hoje não entende muita coisa por causa das palavras. Então, o Vieira, e outro que esse professor trabalhou muito conosco, que o Vieira é o Rui Barbosa, que é outro clássico da nossa língua. Né? E eles usam muito, inclusive, citações latinas. Então, há um casamento, há uma digamos assim, uma simbiose dessas línguas, e que, no meu caso específico, me facilitou muito na minha formação. Eu tenho uma formação de literatura clássica muito boa, né? Porque nós estudamos literatura grega, literatura latina e literatura portuguesa. Vieira é misto português e brasileiro, e literatura brasileira. E claro que a etimologia que tu falavas, ela está presente nisso. Eu não estou propriamente formado em etimologia, mas a minha formação levou muito a isso. Né? Nós temos aqui a participação do Luiz Lopes. Ele escreve: Luiz Oswaldo Leite é uma referência de vivência, de filologia, de psicologia, bom gosto literário e musical, de excelente senso estético. Sou um fã absoluto. Obrigado aí à participação do nosso espectador. Grato. E quem quiser colocar o comentário, pode ir colocando, que na medida do possível eu vou projetando e realizando a leitura. Obrigado, Luiz Lopes. Professor, Luiz Lopes é jornalista, nós vamos entrar agora no cenário familiar. Sim. Só para dar uma complementação, eu não vou, porque ficaria longo demais. Se eu pego as décadas, então eu tive, num primeiro momento, essa década que eu diria de estudos clássicos, depois eu entro numa década da filosofia, coincide com o meu curso de filosofia, que foi importante. Só para ter uma ideia, eu sou aluno da Faculdade de Filosofia Cristo Rei, essa faculdade fundada em 53, eu sou da primeira turma, 54, na Faculdade de São Leopoldo. O diretor teve a visão, ele exigia todos os professores, ele queria que tivesse doutorado. Olha, numa época em que no Brasil isso não existia. Ele foi até muito criticado. Que maluquice é essa, professor de doutorados? Hoje, a lei brasileira exige isso, e a grande linguagem das universidades é o doutorado. Eu tive todos os meus professores no curso de filosofia doutores. Depois eu faço o curso de didática e de orientação educacional em Porto Alegre, onde é o meu grande contato, que eu chamaria a década pedagógica. Né? Aí, para salientar uma pessoa extraordinária, foi a professora Gracema Pacheco. Essa professora, que dava didática na URGS, foi a fundadora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz curso de teologia numa outra década, que foi também muito interessante, porque meus professores eram todos doutores, teologia, isso foi da maior importância. Né? Depois, não quero entrar, mas eu tenho a grande passagem, porque aí eu fui me analisar. Eu me analisei quase 5 anos. Psicanálise. Fui ligado a uma escola que era muito famosa, a escola do professor Igor Caruso, de Viena, na Áustria. Ele esteve aqui, deu cursos aqui em Porto Alegre, deu cursos em Gramado, e eu me analisei com psicanalistas desta escola. O meu psicanalista foi um israelita austríaco chamado Siegfried Kronthal, um nome extraordinário. E então foi o meu, aí eu chamaria a década da psicanálise, que depois me marcou muito, porque eu, profissionalmente, depois nós vamos entrar nisso, eu entro, embora a minha formação mais filosófica, eu não entrei para a universidade, eu fiz concurso não para filosofia, mas para psicologia, que estava iniciando. E fiz carreira na psicologia,
fundei o Instituto, fui primeiro diretor do Instituto de Psicologia da URGS. E ali tenho antigos alunos que me honram muito, que dizem, Leite, quem nos iniciou em Freud foste tu, por exemplo, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Então, essas fases são importantes. E depois, para encerrar essas fases, tu falavas em décadas, né? Eu tenho uma década que eu começo a me ocupar, que atualmente é a minha maior preocupação é com a história do Rio Grande do Sul, em especial, entrando mais numa área literária, eu estou trabalhando, mais tarde vou falar nisso, com a filosofia no Rio Grande do Sul. Mas agora, ia entrar na área familiar, né? Isso. Eu gostaria que o senhor, no cenário familiar, pais, irmãos, parentes próximos, que o senhor falasse como foi o ambiente familiar da sua infância e a importância desse ambiente familiar para o seu contexto social, dando uma boa noite do seu personal trainer, do Leite, está enviando um salve. Aliás, esse personal trainer está fazendo um bom trabalho, porque a memória do professor Leite, 88 anos de idade, né, professor? A memória do professor Leite é fantástica. Depois eu quero o segredo para a memória, porque ele sabe até os detalhes dos professores. Eu sei. Da juventude deles. Detalhes. Se tu me perguntasse o nome dos meus professores, eu te diria todos, desde o jardim da infância até os últimos cursos de pós-graduação que eu fiz. Todos. E nesse ponto, eu acho que não é mérito, enfim, a natureza. Isso. Mas vou falar da família que tu perguntaste. A ligação, isso é uma. Só um segundinho, professor. Isso é um exercício, né? Um exercício mental, e com certeza o exercício físico ele contribui para a sua mente ativa, porque o estudo ali o estudo do cérebro nos diz que muitas ligações dos neurônios ocorrem na parte da noite de acordo com o hábito do indivíduo, né? E aí nós temos aí esse trabalho que ele está colocando aqui enquanto mensagem há 13 anos com o senhor. É verdade. Então, aí já é um trabalho de bastante tempo que com certeza contribui. Mas agora, no momento, nós vamos falar, então, sobre o seu cenário familiar. Como foi seu ambiente familiar da infância, professor? Meu pai era um homem simples, né? Meus avós, por parte de pai, o meu avô era português, da cidade do Porto, que era um homem, e aí depois eu sei, é um homem que gostava muito de arte, de cultura, um frequentador das óperas em Porto Alegre. E a minha avó era italiana, veio com 12 anos para cá. Casaram aqui no Brasil. Vó italiana, avô português. O meu pai e meus tios, naquele tempo as famílias... Sabe quantos filhos teve a minha avó? 19. E sabe quantos ficaram vivos? 6. Porque as crianças morriam muito pequenas, não havia penicilina, não tinha todos os recursos. Então, eu me criei, e o meu pai sempre dizia, eu comecei varrendo cartório, terminou como tabelião, como notário, mas um homem que se fez muito pelo seu esforço pessoal. A minha mãe, uma pessoa da vida doméstica, mas na minha casa eu queria salientar duas coisas. Uma coisa era o valor da escolaridade. O meu pai dizia, olha, o sapateiro educa e forma seus filhos. Eu vou formar os meus. Então, ele diz, eu posso fazer o maior sacrifício, mas na área da educação não vai se poupar. Então, nos colocou em bons colégios, e, claro, eu fiz o grupo escolar, depois nós vamos falar da escolaridade, e depois fui para o Colégio Anchieta, que era um colégio dos padres jesuítas, e assim meu irmão também. Então, um aspecto que meus pais fortaleceram muito na nossa formação foi a escolaridade. E outro aspecto foi a arte e a cultura. Eu antes tinha falado, eles adoravam música, eu me criei ouvindo música. Naquela época não tinha televisão, tinha rádio e tinha discos, que eram também muito primitivos, aqueles bolachões, né? E ali me criei ouvindo realmente música. Então, essas duas contribuições do meu pai e da minha mãe são fundamentais na área da cultura. Para te dar um exemplo, eu tinha 10 anos e pouco, meu pai me levou a assistir a primeira ópera no Teatro São Pedro, O Barbeiro de Sevilha.
que inicia o meu amor à ópera, que permanece até hoje. Então, esses foram os meus pais, né? Mas pessoas muito simples, mas com esse grande amor à educação e à cultura. E o ambiente familiar, eu diria assim, muito saudável, né? No qual nós nos criamos. Eu tive 2 irmãos, somos 3, 2 homens e uma mulher. Herdamos essa parte cultural. A minha irmã era professora, faleceu agora há 2 anos, mas ela foi longos anos professora de violão, tinha um ouvido extraordinário. Ela trabalhou, formou um conjunto com aquele grande músico aqui que concorreu com o Pandeiro de Prata no Festival do Rio, formaram um conjunto, a minha irmã estava ali, com ela estava a Maria Tereza Lima, que é nada mais, nada menos que a irmã, minto, que é a mãe da Fernanda Lima, que é conhecida hoje pela televisão, né? Nós fomos criados todos juntos, né? Então, a minha irmã, música, professora, e o meu irmão, que não foi, trabalhou, ele era advogado, trabalhou como advogado, mas nos últimos anos da vida ele ingressou, ele era empresário do ramo cinematográfico. Desculpa. O meu irmão fundou... Professor, alô? Diz? O senhor falou sobre o cantor do Pandeiro de Prata, seria o Túlio Piva? Túlio Piva. E obrigado, é exatamente o Túlio Piva. A minha irmã era muito amiga dele. Eu sei porque ele é santiaguense. E eu sou santiaguense. Ele não viveu um tempo em Santa Maria também? Ele viveu um tempo em Santa Maria, e em Porto Alegre. Também, ele tinha uma drogaria aqui. Um bar? Um bar, uma drogaria. Primeiro drogaria, depois um bar. E a minha irmã cantou com ele. Mas meu irmão ligado à cultura, ele se tornou empresário, e meu irmão faleceu também, e ele criou esse grupo GNC, que é a Companhia de Cinema. Eles têm mais de perto de 40 cinemas aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina também. Mas um nome que entrou também pela área da... Meu irmão era apaixonado por música, a discoteca do meu irmão, uma coisa extraordinária, né? Gostava ele mais, eu sou mais da música erudita, embora eu goste da popular, o meu irmão era muito da música popular, em especial da música americana. Ele adorava Frank Sinatra e companhia, né? Então, esses são os meus irmãos. Agora, não posso deixar, claro, a minha irmã era solteira, não casou, não teve, portanto, nem filhos. O meu irmão teve 5 filhos e tem muitos netos e até bisnetos. Então, é uma alegria, esses meus sobrinhos todos, muitos entraram no ramo da cinematografia, tem um que é relações públicas, outro que é advogado, tem uma sobrinha que é professora em Santa Catarina, que é da área de biologia. Então, esses meus sobrinhos me honram profundamente. E, pelo lado da minha esposa, também tenho um grupo grande de sobrinhos, e eu quero entrar com o meu filho. Eu tive 2 filhos, homens, e um com 24 anos, aliás, agora, no dia 29, esse meu filho, um dos meus filhos, teve um trágico desfecho. Ele vinha de carro uma noite, estava fazendo o último ano da faculdade, sofreu um desastre de carro e faleceu. Ele tinha 24 anos. Faz agora 24 anos que ele faleceu. 48 anos ele faria. E, claro, tu sabes disso, deve ter ouvido, não há nada pior para um pai e para uma mãe do que perder o filho, né? A gente espera que os filhos internem a gente. Mas eu sou um homem de fé. Sai da sequência natural, né? Sai da sequência natural. Sai da sequência natural. Exato. Então, eu tenho um filho que é advogado, que é empresário também, e tenho 2 netos maravilhosos, um casal. Meu neto tem 10 e a minha neta tem 8 anos, que tu pode imaginar que são alegria. Então, essa é a minha... E o senhor é casado, né? Sou casado. O senhor é casado, né? Eu sou casado. Até foi muito triste para nós, porque nós íamos fazer uma grande festa, 50 anos de casado, bodas de ouro, agora em 1920. E a coronavírus nos impediu. Então, estamos aí. Em 2020. Vamos ver se 21, não sei se vai dar, 22. Talvez quando eu fizer 90, então nós festejamos os 90 e os 50 de casado. A minha mulher é pedagoga, educadora, ela também deixou de... A minha mulher trabalhou 62 anos em colégio, em sala de aula. E no Colégio Leonardo da Vinci, que é um colégio novo, ela trabalhou quase 30 anos. Mas agora, com a corona, o meu médico disse, olha, tu também tem que cuidar do teu marido, né? E sabe,
a gente com mais idade, as comorbidades existem. Então, a minha mulher foi pedagoga e uma grande, eu posso louvar, ela não pode louvar, uma grande, extraordinária professora, e também foi diretora desse colégio, marcou muito o nome nesses meios. E é, hoje em dia, uma grande companheira, uma grande auxiliar, e o que tem de bom é que ela também gosta da arte e da cultura como eu. Então, eu tenho uma companhia, nós vivemos, agora com essa Covid não, né? Mas cinema, teatro, música, é conosco. Eu podia dizer uma palavrinha, tu falar assim, família, e eu não deixo de incluir aqui, são os meus amigos. Eu tenho muitos amigos, viu, Giovanni? Muitos. E eu aprecio muito os meus amigos. E tenho faixas de amigos. Só para te dar... Eu dei uma entrevista a 0 Hora, uns dias atrás, um mês atrás, eu acho, e recebi uma coisa maravilhosa. Tu sabe que o jornalista que me entrevistou me telefonou e disse, Leite, telefonou para mim, para nós aqui na Zero, uma pessoa que disse que foi tua colega no grupo escolar Paula Soares. Olha, isso é de 38 a 43. E disse o nome, Sarita Cohen. Pois eu me lembro dessa menina, foi minha colega, deve estar com a minha idade, se eu estou com 88, ela deve estar, tu vê, ficamos amigos lá do grupo escolar. Os meus colegas de Anchieta, nós fazemos uma coisa que poucas turmas fazem. Agora com a Covid, não, né? 2 vezes por ano, em julho e em novembro, nós nos reunimos na nossa turma. Claro, já houve defecções, muitos faleceram, médicos, engenheiros, advogados, veterinários, agrônomos, arquitetos, é muito grande a gama desses. Nos reunimos todos os anos, 2 vezes por ano. Da faculdade, eu tenho grandes colegas desse tempo todo, então eu cultivo muito, muito, muito os meus amigos, e são todos, eu diria, como meus irmãos, né? Então, essa seria, assim, um contexto, não sei se você tem alguma pergunta sobre o meu contexto familiar, né? Não, eu acho que foi muito bem explicado. Eu repito, a sua memória é fantástica. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Giovanni Pazini, professor de língua portuguesa, literatura e redação do Colégio Militar. Estou entrevistando o professor Leite, o senhor escritor Luiz Oswaldo Leite, membro da Academia Rio Grandense de Letras. E nós temos aqui o comentário de espectadores, o José Adilmo Lima, de Santiago, nós estávamos falando de Santiago, o Túlio Piva. Túlio Piva. Ele colocou, boa noite, professor. Isso, o José Adilmo, ele é professor também, escritor lá da cidade de Santiago. José Adilmo Lima, ele escreve, boa noite, professor, muito boa a entrevista, parabéns. O Luiz Carlos Valdez, Leite foi a grande referência intelectual dos anchietanos da década de 60, em que eu me incluo. Muito obrigado, Leite. Então, comentário aí de Luiz Carlos Valdez. Vocês que estão nos assistindo, se não são inscritos no canal, se inscrevam e compartilhem esse vídeo por intermédio das redes sociais, do WhatsApp e outras redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse belíssimo depoimento da entrevista biográfica do professor Leite. O senhor ia comentar algo sobre o Luiz Carlos Valdez, sim, professor? O primeiro sobre o rapaz, o senhor de Santiago, eu adoro Santiago. Eu fui uma época da minha vida... José de Molina. Molina. Eu fui muitos anos presidente da FEBEM, naquela época a instituição que cuidava, hoje a FEBEM tem outro nome, chama-se FASE. Eu fui presidente da FEBEM e, como presidente da FEBEM, eu corri o Estado. E um dos lugares onde nós tínhamos uma instituição que chamava CAMPRU, que eram centros de formação agrícola para jovens. Eu tive muitas vezes em Santiago, gostei muito de Santiago, a cidade, tu que é militar, muitos quartéis, muitos militares, e é uma cidade extremamente simpática, não esqueço, inclusive a viagem muito linda, vai-se por Santa Maria, depois vai-se São Pedro, minha amada terra natal. Mata, aquela maravilhosa, verdadeiro museu de
de como é que se diz, de restos, de né? árvores petrificadas. Árvores petrificadas, aquilo De árvores petrificadas. E agora o outro, Valdez, retoma uma fase muito importante da minha vida, depois falaremos, é o meu tempo de magistério do Colégio Anchieta. Obrigado, Valdez, me lembro de ti, e a minha turma de alunos anchietanos só me orgulho. Por falar em escola, nós vamos comentar agora a respeito da escola, mas sob o ponto de vista do professor Leite enquanto aluno. Sim. Nós vamos entrar no cenário educacional, escola, professores e amigos. Como minha formação. Qual a importância da escola? Isso. Qual a importância da escola na sua vida enquanto aluno? O senhor pode citar diversas escolas, mas qual a escola que marcou o seu coração? Olha, eu diria que no ensino médio fundamental foram duas. E, aliás, eu tive duas só. É o Grupo Escolar Paula Soares. Esse Grupo Escolar Paula Soares é um grupo escolar que fica, quem conhece Porto Alegre, atrás do Palácio Piratini. É um prédio antigo, muito bonito. Eu fiz 6 anos nessa escola. Eu fiz o Jardim da Infância e 5 anos do curso primário. Essas professoras, por exemplo, as 3 primeiras, as professoras básicas, porque tinha educação física, música, etc., que a dona Maria do Carmo, a dona Ceci Coimbra, a dona Luci, essas mulheres me deram uma base, não é por vaidade, porque eu devo a elas. Eu nunca fiz uma segunda época, eu nunca fui reprovado da minha vida. E eu atribuo aquele primeiro fundamento lá na minha alfabetização. Então, devo muito a elas. Esse colégio foi fantástico. Ali eu fui treinado no canto. Eu tinha uma professora de música. E os hinos que eu canto até hoje, as letras que eu sei de memória, por causa da dona Amália, que era pianista, né? E tocava. Interessante. Tu sabe que eu tenho dificuldade em guardar a letra do hino rio-grandense? Porque, como eu preguei Estado Novo, Getúlio aboliu as bandeiras, os símbolos estaduais e os hinos. Então, nós cantávamos hino da independência, hino do estudante, os mais variados hinos. O rio-grandense não existia, porque estava proibido, né? Então, esse grupo escolar está no meu coração. Ali aprendi a fazer parte da discursos, etc. E o outro que está no meu coração, porque do grupo escolar Paulo Soares, eu fiz um exame de admissão, era um verdadeiro vestibularzinho, sabe, naquela época. Não sei se tu pegasse. Quando a gente terminava o primário, tinha 5 anos, a gente fazia exame de admissão para o primeiro ginasial. E eu fiz, então, para o Anchieta, que era um colégio dos jesuítas, que situava, até era perto do Paulo Soares, tinha 2 frentes, uma na Rua Duque de Caxias, perto do Palácio, e uma na Fernando Machado. Então, ali eu fiz 4 de ginásio e 3 anos de curso colegial, e eu fui para o clássico. E aí, a mesma coisa, eu tive... Olha, até eu dou um depoimento de uma vez de um colega meu na faculdade, colega professor já, eu já professor. Um dia ele veio para mim, veio um professor belga nos visitar. E eu estava conversando com esse professor belga, conversei de professores do curso superior, e esse colega meu, que era psicólogo, doutor para uma universidade americana, Leite, como é que tu sabe essas coisas? Eu digo, olha, eu sei pelos professores que eu tive, não é mérito. Eu dou mérito aos meus professores. Então, o ginásio, eu tive professores, eu me lembro de História e Geografia, o professor Astrogildo Fernandes, um homem que tinha a maior biblioteca sobre os municípios do Rio Grande do Sul. Eu peguei o professor Antônio Ribeiro Júnior, um grande professor de matemática, precisei o padre José Soda, que me dava português, depois esse homem foi para a Alemanha, se tornou doutor 2 vezes, doutor em filosofia e doutor em psicologia, morreu há pouco tempo enterrado aqui, ele era gaúcho, mas viveu na Alemanha. Então, mas talvez a parte de ouro, aquilo que eu já mencionei, que foi o curso clássico, onde eu tive, então, o professor Bunzi, que eu falei de grego, o professor Palaikat, que também foi grego, e, curiosamente, ele me deu aula de matemática. O padre Milton Valente, que eu falei, que defendeu tese e foi laureado pela Sorbonne. Tive também o padre Balduino Rambo, e esse me deu aula no Anchieta e me deu aula na faculdade. Balduino Rambo, os jesuítas consideram o maior jesuíta dos alemães. A província dos jesuítas do sul era formada por alemães. O Rambo era gaúcho, era brasileiro. Eles consideram o maior talento. Por sinal,
a Universidade de Santa Maria tem publicado algumas coisas recentemente, há 2, 3 anos. Textos do padre Balduino. Morreu muito cedo. O padre Balduino Rambo é o homem que correu todo o Rio Grande do Sul. Ele fez o levantamento de toda a flora do Rio Grande do Sul. Eu viajei com ele que me mostrou os aparatos da serra. A gente ia com ele de carro, nós viajávamos de caminhão de carga. Ele gritava e dizia: momentinho, olha a serra, que bonita. Ele não carregava no zero. Ele via uma planta, ele mandava parar e ia lá pegava a planta. A Unicinos hoje tem todo o acervo da flora rio-grandense, padre Balduino Rambo, né? Que foi também meu professor nesse tempo. Né? Então, esse colégio Anchieta me deixou uma marca. Então, eu fiz grupo escolar, devo muito, fiz o secundário, escola particular dos padres jesuítas, e aí é que eu também recordo meus colegas extraordinários, por exemplo, o Luiz Fernando Cine Lima, que foi ministro da Agricultura, foi meu colega de aula. O Leônio da Chausa, professor de ciência política na universidade, foi meu colega de aula. O Renato Failassi, famoso pelo laboratório Failassi de sangue, foi médico do Médici, ele ia a Brasília para fazer exame de sangue do Médici. Então, é uma turma brilhante, eu devo muito a eles, aprendi muito com esses professores, com esses colegas. Depois, interessantíssimo, professor. Entro no curso de ensino superior? Não, as escolas fundamentais. É interessante nós saber a educação. Isso, interessantíssimo. Professor, agora nós vamos entrar no cenário pessoal, a delimitação do eu. Sim. Inicialmente, eu vou fazer uma pergunta que ela é difícil. Geralmente, todo escritor tem uma certa dificuldade para se definir. Mas eu percebo que o senhor tem a sua autodefinição bem formada. Então, eu lhe pergunto, quem é o professor Leite? Defina-se. Olha, eu vou tentar me definir. Claro, a melhor pessoa para responder isso seriam os meus antigos alunos, a minha mulher, etc. Mas eu vou... Em primeiro lugar, eu sou um homem muito alegre. Essa é uma característica da minha personalidade, porque eu acho que me ajuda, depois com meus estudos de psicologia, né, e como professor, eu fui ver, tem um psicólogo norte-americano chamado Gordon Allport, ele considera o humor, a alegria, uma das grandes características de uma personalidade equilibrada. Não quero dizer que eu seja uma personalidade equilibrada, mas o que eu quero registrar é que o humor facilita muito digamos assim, o desenvolvimento da personalidade. Então, eu sou um homem alegre. Eu sou um homem muito trabalhador. Eu não vou dizer que eu tenha talento. Aliás, falei antes do padre Rambo, vou registrar uma coisa. O padre Rambo, uma vez eu encontrei, e eu já então professor no Anchieta, fui colega, eu que tinha sido aluno dele, no curso clássico, depois da faculdade, fui colega dele, ele professor de História Natural e de Filosofia. E eu um dia falei sobre esse ponto, que ele era um homem muito talentoso, que ele tinha talento, ele me deu uma resposta. Não sou talentoso, eu tenho acento. Porque ele disse em alemão, eu nem sei dizer a palavra, mas quer dizer, ele dizia, eu sempre trabalhei. E não é verdade, ele era talentoso. Mas o que eu quero registrar é que eu tomo essa palavra como minha. Eu sempre fui um homem de muito trabalho. Eu não paro. E eu não sei distinguir na minha vida o que é trabalho e o que é lazer. Eu me divirto com o trabalho e trabalho com o lazer. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho realmente muito importante. Uma outra coisa é digamos assim, a vida intelectual. Isso eu sou... Talvez eu estou sendo um pouco imodesto nessas descrições que eu estou te fazendo, mas eu realmente sou intelectual. Então, as pessoas me perguntam, Leite, como é que está sendo a Covid para ti? Eu digo, olha, a Covid, a rigor, não mudou a minha vida. Porque como eu vivo hoje, estou aposentado, eu vivo muito em casa, escrevendo, lendo, trabalhando, eu continuei fazendo isso. A única coisa que mudou um pouco foi os grupos sociais. Eu sou de grupos que depois vamos falar, da Academia de Letras, do Instituto Histórico, e esses grupos hoje, como eu estou fazendo contigo, embora não tenha as reuniões presenciais, temos as reuniões online, que de alguma maneira substituem
esse contato. Então, eu devo dizer que eu sou realmente uma pessoa digamos, intelectual. Eu até pensei aqui, deixa eu ver se eu... Outra coisa é... Aí eu sou uma pessoa trabalhadora, né? Intelectual trabalhadora. Sempre trabalhando. E depois, eu devo dizer, sou uma pessoa ligada à cultura e eu não saberia viver sem a cultura. Já em outros momentos aqui eu falei, né? Não sei viver sem a cultura. E um último característico, hoje, eu até tenho um pouco de constrangimento em dizer, porque eu respeito todo mundo. Eu sou um homem de fé. Eu tenho fé, a fé é profundamente arraigada. Mas com isso eu não quero dizer que eu que estou certo. Eu sou assim. Eu tenho meus amigos, tenho amigos ateus, e grandes amigos. Tenho amigos agnósticos, tenho amigos comunistas, quer dizer, tenho amigos de todo tipo, né? E respeito a todos. E com isso, com a minha atitude, também todos me respeitam. Se eu sou assim, não significa que sou melhor ou pior. Então, eu não sei se te dei algumas características, né? Tu dizia 5, né? Lá no Ótimo, teu... ótimo. Dei 5 mais ou menos. Isso. Agora, nós vamos para perguntas rápidas. Sim, Aquele famoso bate-bola. bate bola. Eu vou lhe perguntar, o senhor, eu vou lhe perguntar, o senhor vai tentar responder rapidamente, em poucas Tá palavras. certo. Quais são os seus hobbies, passatempos, lazer? Olha, meu hobby é lazer e cultura. Leia-se cinema, teatro, música e visita a museus e as instituições. Esse é o meu grande hobby. Excelente. Gostei Nós muito de temos aqui futebol. Gostei muito de futebol. Hoje eu não gosto tanto. Até não vou mais a campo, mas sou colorado e foi uma grande paixão da minha vida. Hoje diminuiu. o professor José Adilmo de Lima, lá de Santiago, está me cobrando que eu lhe diga o seguinte: professor, diz ao professor Leite que Santiago está mais aconchegante hoje, né? Então, ele realizando aí a complementação, dizendo que Santiago está mais Pois, aconchegante. Lima, eu teria um grande Outra prazer, pergunta certamente, rápida: eu teria um comida. grande prazer em revisitar Santiago. Certamente não vai faltar essa ocasião. Isso. Agora, outra pergunta rápida: comida preferida? Comida italiana e comida caseira, né? Não sou de grandes sofisticações. Quando eu viajo, me interessam os museus, os concertos, não os restaurantes. A poeta Laura, lá de Santa Maria, está colocando: o bom humor facilita tudo na nossa vida, ainda mais quem é amante da música. É um tônico, no meu entender. Então, ela está fazendo um comentário sobre a sua fala do E ela, e humor ela, e ela é anteriormente. muito verdadeira no que ela está dizendo. Agora, nós vamos a outra pergunta, mas de um outro modo. O senhor vai completar essa frase para mim. Em casa, eu fico. Lendo, escrevendo, ouvindo música. Às vezes, ouvindo televisão, evidentemente, programas mais culturais. E gosto de conversar, seja com amigos, seja com a minha família, minha mulher e meus filhos. Complete essa frase. Não gosto de. Não gosto de falsidade, isso é uma coisa que eu realmente abomino, né? E não gosto de... eu acho que é isso aí, né? Falsidade. Complete essa frase. O que eu mais prezo é. São os livros e os amigos. Eu sou um grande amigo de livros. Sabes que eu tenho uma biblioteca de 30 mil volumes. É a paixão, tem um apartamento só para isso. É uma Deus do paixão céu. da minha vida. As pessoas dizem a mim, empregador, mas o que o senhor vai fazer com esses livros? Quando eu morrer, vamos distribuir. Por enquanto, eles são prazer e o gozo da minha vida.
Agora, o senhor ganhou um professor que também é muito mais seu fã. Parabéns por essa Ah, mas que bom. coletânea. Aliás, tu Parabéns. revelas pelas tuas perguntas esse teu amor à cultura e aos livros. E Sou apaixonado. é um prazer Tem uma receber. biblioteca, não chega a tanto quanto o do senhor, né? Tem bem menos, mas o livro, o cheiro do livro, ele modifica a nossa vida. Exatamente. Pegar o livro, né? Por isso eu sou Isso. muito pouco do e-book, eu sou muito mais do livro de papel. E também Certo. revistas, jornais, eu sou homem do jornal, né? Mas vou ficar nos livros. Né? Professor, uma pergunta, ainda que rapidamente, daqui a pouco agora as próximas perguntas são mais lentas, mas ainda que rapidamente, nós sabemos que o senhor é professor. Detalhe um pouco mais a respeito do seu trabalho docente. Olha, eu iniciei o magistério, aliás, interessante, eu até iniciei o meu magistério, ainda quando eu era estudante, me convidou o meu grupo escolar para eu dar aulas, curiosamente, de religião, isso eu dei no grupo escolar, mas é uma coisa muito experimental. Como professor mesmo, já com registro, eu comecei a lecionar e eu, com curso de filosofia, eu tinha registro em filosofia e em história, tanto geral como do Brasil. A minha cadeira digamos assim, preferencial foi filosofia, mas eu dei muito aulas de história, tanto de história geral, história da América, como história do Brasil. Mas comecei dando aulas de filosofia no curso secundário. Depois, no curso superior, eu fui professor basicamente no início de filosofia. Cheguei a ser assistente na cadeira de História da Filosofia do grande, extraordinário professor Armando Câmara, professor na Faculdade do Direito, da URGS, ex-reitor da URGS, ex-reitor da PUC. Eu fui assistente dele um tempo. Dei filosofia. Depois, dei filosofia em outras faculdades, na Unicinos, por exemplo. Mas onde eu me destaquei mesmo foi na psicologia, porque eu faço concurso para a URGS, porque quando eu fiquei assistente do Câmara, eu era um professor substituto. Mas quando eu entro e faço concurso, eu fiz concurso para psicologia. A URGS estava criando o departamento de psicologia e queria criar o curso de psicologia, não tinha ainda. Eu estive na criação do curso, eu te disse antes, e fui o primeiro diretor. Então, basicamente, eu fiquei professor de psicologia, onde eu lecionei história da psicologia, psicologia geral, dei muitas aulas de ética psicológica. Aí lecionei realmente muito, e foi, digamos, a matéria que eu mais lecionei. Isso vai estar depois ligado aos meus afazeres. Então, é basicamente isso aí. Eu não falei ainda, falando dos cursos superiores, que eu tive letras, filosofia, teologia, eu fiz alguns cursos de pós-graduação. Eu fiz um curso de pós-graduação em filosofia na URGS, que foi também muito importante esse curso, porque aí eu que tinha uma formação mais clássica, mais tradicional, eu entrei em contato com o pensamento contemporâneo. Foi muito importante. E tive também um curso que era um misto de psicanálise e teologia. Muito interessante, porque aí eu também, em teologia, me renovei com os grandes ensinamentos do Concílio Vaticano II. Foi um ensino fantástico de professores. Esse curso tinha a grande especialidade de trazer professores de todo o Brasil que vinham e davam aula. E foi um enriquecimento muito grande. Não sei se te respondi. Nossa, que maravilha. Respondeu muito bem respondido. Agora, uma pergunta que também é difícil, né? Para uma pessoa falar sobre si mesmo. Principal qualidade na personalidade do professor Leite? Olha, essa pergunta é mesmo relativamente difícil, mas eu vou tentar, como também no outro caso. Eu sou uma pessoa muito sincera, e então isso é bom, às vezes não é tão bom, né? Tu ser sincero, mas eu tenho também, eu te falei que eu tenho uma sociabilidade, essa sociabilidade, sabe, me dá um sentido, assim, político no trato com os outros. Então, eu sou sincero, mas eu acho que eu não chego a ser pesado, às vezes, nas coisas que eu digo. Eu sei. Então, eu te diria que eu sou sincero. Talvez eu tinha uma outra coisa aqui que eu queria dizer, até eu anotei, mas
Tu sabes que eu não estou achando aqui. Mas Tem, eu acho claro. que a sinceridade... Não, me lembrei de um, que é talvez os maiores defeitos que eu tenho. Perfeccionismo. Eu nunca estou contente com o que eu estou fazendo. Mas E agora mais, eu, na minha nós análise estamos pessoal, falando... eu me desvalorizo, vice. Eu acho que, Mas aqui, que as coisas não professor, estão boas, agora... que as coisas não estão no grau devido, etc. Esse é um grande defeito. Só um momentinho. Só um momentinho. Nós estamos falando da qualidade. Nós estamos falando da qualidade. A sua qualidade é a sinceridade. Agora sim, o senhor vai nos dizer qual o seu pior defeito ou Eu acho mania. que é o perfeccionismo. O perfeccionismo e uma desvalorização pessoal. Né? E essas duas coisas acho que são dois dos meus maiores defeitos. É natural para quem é humilde, né? A humildade, Não sei. ela às vezes nos leva a uma desvalorização, a uma autodesvalorização, talvez. Tanto que tu vê, na parte tu mais tarde vai me perguntar sobre obras e produção, aí se revele esse perfeccionismo. Há coisas que eu tenho prontas e ainda não publiquei, porque acho que não estão boas. Agora, nós temos a entrada. Né? Tem uma pergunta a mais. Existem momentos com máscara, momentos, atividades pessoais e sociais que talvez o eu, professor Leite, não seja o eu, professor Leite? Qual não, olha, ou quais? Essa é uma pergunta, te confesso, que talvez é a pergunta mais difícil que está me fazendo. Mas eu, em princípio, não uso máscara. Eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo, os antigos, sabem. Eu fui padre jesuíta. E fiquei quase 20 anos como padre jesuíta. Então, essas atividades, Anchieta, etc., está ligado a isso. E eu tive um amigo que também tinha sido padre, e que estava em Roma, e que lá casou com deixou o sacerdócio e casou com uma duquesa, uma condessa italiana. E uma vez ele veio me visitar. E aí ele chegou, logo que ele chegou, ele me disse, olha, Leite, ele tinha 3 filhas, mocinhas já. Ele disse, por favor, não fala que eu fui padre. As minhas filhas não sabem. Digo, claro, não sou eu que vou dizer, vou te respeitar, tu não quer que dizer, etc. E depois, conversando até com meu filho, digo, mas que coisa, respeito. Mas, por exemplo, meus filhos sabem, desde pequenininho, que o pai deles foi padre. Né? E daí, vou botar máscara? Não, senhor, eu sou eu, me orgulho. Eu digo, se eu tivesse sido presidiário, talvez eu tivesse que pôr máscara sobre o passado. Mas como eu não fui, eu só me orgulho do meu passado, da minha formação, das coisas que eu fiz. Então, eu acho que realmente é uma coisa que eu não tenho muito grande. Talvez os meus amigos digam diferente. Agora nós vamos entrar, professor, no cenário artístico-literário, a delimitação da sua obra. Cite, por gentileza, autores, escritores, artistas, cineastas que tenham influenciado a sua obra. Os famosos autores de cabeceira. Quais os escritores, autores, artistas que influenciaram a sua escrita? Bom, eu disse antes que eu sofri muito a influência dos clássicos. Então, eu não posso negar a grande influência dos gregos, mas a maior influência dos latinos, né? E, claro, dos portugueses, autores em língua portuguesa. Pegando os latinos, que são talvez a maior influência, eu me eduquei lendo os discursos de Cícero. Ora, Cícero tem um pensamento sintético, uma força, né? E isto influenciou muito no meu texto, ter um texto enxuto. Né? Por exemplo, eu falei antes, e aqui repito, o padre Milton Valente exigia no Anchieta, em Porto Alegre, que nós decorássemos os discursos de Cícero e, em aula, declamássemos como se estivéssemos no Senado. Eu me lembro hoje ainda de cor, mas não era para dizer assim, cousque también abutere Catilina, não, tinha que ser como discurso. Cousque también abutere Catilina, paciência nostra, quando etiam furor, istetus eludet nos,
Quemat Filim, César Renato e Jacques Audácia, e aí íamos, tu entende? Então, isto me deixou uma influência enorme. Os latinos, o Cícero, tem um outro latino, que aí no curso de letras, que é o Horácio. O Horácio escreveu um livro de poesia muito difícil, vocabulário, mitologia, chamado Ars Poética. Tu que é das letras, seria tudo hoje que se diz sobre a arte de escrever, está se publicando muito, há todas essas escolas de escrever, né, que se multiplicam, aqui no Rio Grande do Sul temos diversas, a do Luiz Antônio Assis Brasil, a Ars Poética, bem em antes de Cristo, é uma verdadeira aula de estilística, né? Então, esses clássicos têm muita importância. Depois, vamos dar um salto. Claro que a Idade Média tem, mas aí tem importância na filosofia. Eu falei já antes no Vieira. O Vieira é um homem extraordinário. Né? O Vieira simplesmente não tem igual. E o linguajar dele... O Padre Antônio Vieira? O Padre Antônio Vieira. Esse, olha, é um homem que a gente tem que reler e reler. Então, esse me influencia, claro, com um espírito bastante clássico, mas aí já na língua portuguesa. E o Rui Barbosa. Hoje o Rui Barbosa até alguns criticam, porque todo um estilo, claro, não é o estilo para o século XXI, mas esses tiveram influência. Agora, eu diria que foram os meus autores, de alguma maneira, de cabeceira. Agora, há um momento em que eu começo a me apaixonar, e eu me apaixono muito pela literatura brasileira. Né? Eu me apaixonei muito pelo ciclo nordestino, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, com a Bagaceira. Então, isso me influenciou muito. Mas também, porque eu sempre tive um amor pelo Rio Grande do Sul. Né? Então, se eu vou para os autores nacionais, eu não sei porquê, sempre tive um amor especial pelo Rio Grande do Sul. Então, o Érico Veríssimo, que eu comecei a ler, por exemplo, eu comecei, meus livros infantis foram os do Érico Veríssimo, Aventuras de Tibicoera, Os Três Porquinhos Pobres, e o Avião que Vai à Lua, etc. Então, o Érico, mas depois o Érico, o grande romancista, combinando com o Tempo e o Vento. Né? Dionélio Machado é uma paixão minha, com os ratos, com os deuses econômicos, com o Louco de Coati. Né? Então, Érico e Dionélio formam uma dupla extraordinária. Sou muito apaixonado pelos livros de memórias. Eu gosto muito dos livros de memórias. E, então, leio muito, tenho até, na minha biblioteca de 30 mil, eu tenho uma coluna que é só livros de memórias, né? Que eu gosto muito. Por exemplo, Pedro Nava, eu adoro. Aqui nosso, tenho um que foi escritor, que até o acervo dele está na PUC, agora está me fugindo o nome dele. Então, eu gosto muito dessa. O Érico Veríssimo, Solo de Clarineta, tem 2 volumes, o primeiro dele mesmo, o segundo completado pelo Flávio Loureiro Chaves, né? Então, as memórias, eu sempre tenho um livro de memórias ao meu lado. O Confitur do Paulo Setúbal. O senhor já chegou a ler o Confesso que Vivi, o livro de memórias do Pablo Neruda? Pablo Neruda, claro, é um dos livros que eu tenho. Né? Como eu tenho, para pegar o início das memórias, são as Confissões de Santo Agostinho, que eu li em latim e li em português. Aquilo é extraordinário, porque, olha, Santo Agostinho viveu no ano 400. Eu que trabalho com psicologia, o que esse homem conheceu de psicologia, nem falo de teologia, nem de dogma, psicologia da alma humana, extraordinário. É um grande livro. E aí nós temos aqui nós temos o comentário da Laura sobre o que o senhor falou de psicologia. Sim. Ela colocou, amo psicologia, não fiz, mas me realizei em uma filha que fez doutorado no Texas e atua na UFPEL de Pelotas, mas na que Universidade maravilha. Federal de Pelotas. Dou os parabéns para a mãe e para a filha, né? Gosto de psicologia, ela completa, e leio desde os 13 anos de idade. E a poeta Helena da Rosa, dando boa noite, seja bem-vinda, Helena da Rosa. Professor, depois dessas belíssimas influências que o senhor nos relata, o Santo Agostinho, Padre Antônio Vieira, os livros de memórias, Érico Veríssimo, Os Ratos, Dionélio Machado, belíssima obra.
e tantas outras que o senhor citou, veio uma pergunta de como o senhor iniciou a escrever. Não a alfabetização, Sim. mas como o senhor iniciou a escrever de forma artística. Quando surgiu o estalo, eu quero ser um escritor? Só uma observação antes, porque, claro, eu falei mais na linha literária. Eu não citei os livros científicos, né? Por exemplo, pela minha ocupação como professor de filosofia e como professor de psicologia, é claro que eu trabalhei muito com autores, né? Nem vou falar do Freud, nem vou falar do Adler, nem vou falar do Lacan, né? Do Jung. Isso eu deixo de lado. Agora eu vou tentar responder a esta pergunta que tu me fazes sobre como eu comecei a escrever. Bem, claro que no curso de letras, eu confesso que no curso fundamental e médio, que no tempo era primário e secundário, eu escrevia, mas escrevia mais na linha da obrigatoriedade. Os trabalhos, as redações exigidos pelos professores de português, mas não foi digamos, uma paixão toda especial minha. Né? Eu começo a escrever mais na universidade. Né? E ali eu começo, no curso de letras, eu começo a escrever, então, na linha dos discursos, né? Eu sempre... Interessante, desde pequeno, já no grupo escolar, as professoras me mandavam, às vezes... Claro, nos primeiros tempos, elas davam o escrito para a gente ler. Me lembro uma vez, no 5º ano, eu fui na Rádio Farroupilha, no Dia Pan-Americano, dar um discurso, claro que as professoras redigiam. Então, eu sempre fui um pouco dado a falar, né? E até, numa maneira, eu dizia, eu sou mais dado a falar do que a escrever. E, então, no curso de letras, eu me ocupei muito da oratória, né? Como falar, como preparar um discurso. Claro, eu tinha toda essa base do Cícero, né? Mas aí fui entrando, peguei outros oradores franceses muito importantes, Bourdaloue, o Fenelon e outros escritores, né? E então isso exerce, digamos, fase. Mas eu fui pouco, para ser franco, eu fui pouco ligado à ficção. Eu fui tão ligado, muito mais assim, eu escrevia na área das ciências. Então, passei a escrever na filosofia e em filosofia, textos filosóficos, e também na teologia, textos teológicos. Na minha ligação ao ensino, passei a escrever muito sobre textos didático-pedagógicos. Tá? Depois, eu me ocupei, uma época da minha vida, muito com ética, escrevi muito sobre ética, tenho muito escrito sobre... E, ultimamente, escrevo muito sobre história, né? Principalmente história das ciências no Rio Grande do Sul. Então, foi um crescimento paulatino, entende? Mais a partir do curso universitário. Mas isso agora já são mais de 50 anos. Né? Não sei se respondi. Agora, falei de memórias. Respondeu. Eu tenho aqui, até tem um livro que eu vou te mandar, que o meu filho me provocou. Pai, muita coisa da tua vida eu não conheço. Então, essa provocação dele fez com que eu escrevesse um livro, Chegando aos 80. Eu botei um título latino, Ottogésima Adveniens. É um livro de quase 120, 130 páginas, onde está toda praticamente a minha vida, desde a família, etc. Então, para eu ser fiel a esse meu amor às memórias, né? Eu escrevi a mim e ainda vou terminar essas memórias que eu espero chegar aos 90. O meu personal ele disse que eu ia chegar aos 50 de casado, cheguei, que eu vou chegar aos 90. Então, talvez chegue aos 100. E eu tive tenho, né? Eu tive um professor orientador na Universidade Federal de Santa Maria, o professor Valdo Barcelos, que é um grande escritor também, e ele contribuiu, eu digo, nos últimos 10 anos, muito para o meu gosto também por memórias e por autobiografias, né? Então, muito interessante saber que o senhor tem essas suas memórias, porque no momento que nós escrevemos uma autobiografia ou uma memória, uma entrevista biográfica,
existe um processo, já que o senhor trabalha com a psicologia, né, existe um processo de reflexão Sim. psicológica e Hoje filosófica, se trabalha muito né, com isso. que nós Claro que voltamos ao passado e revisamos. a análise me ajudou muito, como eu me analisei. Bom, eu já tenho da formação, como eu fui aluno dos jesuítas muitos anos, já no Anchieta, 7 anos depois no ensino superior, os jesuítas são muito dados à reflexão, né? Eles cultivam muito uma prática que chama exame de consciência. Então, ali eu já me treinei. Mas a análise me fez aperfeiçoar. Porque na análise, eu fiz a análise freudiana, a análise te obriga a entrar em ti mesmo. Então, nada mais característico da psicanálise do que a frase do velho Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Gnoti salton in grego. Conhece a ti mesmo. Porque pela análise tu vai entrando, tu vai analisando, tentando buscar todas as motivações do teu agir. E eu devo muito a isso, sem dúvida alguma. E agora, professor, a seguinte pergunta. Se o senhor tivesse que escolher entre única estrutura de escrita, prosa ou poesia, qual seria e por quê? Sem dúvida alguma, prosa. Porque eu não tenho talento poético. Gosto, evidentemente, de poesia, admiro os poetas, né? Até te falei de alguns, por exemplo, já o velho Horácio, que escreve Ars Poética, mas tem outros, o Virgílio, isso para falar dos gregos. Mas mesmo os nossos atuais, né, aqui no Brasil, na América Latina, a Gabriela Mistral, sou fã incondicional dela, né? Mas aqui no Brasil temos também. Então, eu sou fã da poesia, mas não tenho talento poético, também nunca escrevi, nunca me aventurei a escrever poesia. Então, eu te responderia, eu me ocuparia, como estou me ocupando como escritor, com a prosa. E com a prosa muito voltada mais a uma prosa científica do que uma prosa ficcional. Vocês que estão nos assistindo, eu sou o professor Giovanni Pasini, do projeto 1D3D. Estamos na entrevista biográfica, na belíssima entrevista biográfica do professor Leite, né? Nós estamos aí com Luiz Oswaldo Leite, professor, escritor, membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Se você puder compartilhar, divulgar essa live, para nós seria importantíssimo, porque ela pretende perenizar os pensamentos do professor Leite e não serve somente para este momento da gravação ao vivo, e sim como uma referência de pesquisa futura para, claro, quem se interessar um pouco mais da obra do professor Leite. Antes de nós falarmos das suas obras, professor, eu gostaria de lhe perguntar o que a Academia Rio-Grandense de Letras representa para o senhor. Olha, a academia, além de significar para mim uma honra extraordinária, né? A academia, como tu sabes, está fazendo 120 anos, e se a gente olha os nomes que por aqui passaram, de grandes figuras da intelectualidade sul-grandense, então, para mim, é uma honra, que até eu diria, não estou à altura não só de colegas que hoje são membros da academia, como de membros que, nesses 120 anos, ocuparam as 40 cadeiras da academia. Então, além de ser uma honra, ela é um grande aprendizado, porque as nossas reuniões são momentos de grande riqueza, tu entende? Pela diversidade de pessoas que constituem. Nós temos historiadores, nós temos ensaístas de diferentes formas, nós temos romancistas, nós temos poetas. E então a academia significa, além do aprendizado que ela significa, ela é extraordinária no convívio. Eu, como sou uma pessoa social e gosto do convívio, o convívio na academia é maravilhoso. Os colegas são extraordinários, são, como dizia, riquíssimos, também provenientes de diferentes municípios do Rio Grande do Sul. A academia é sul-rio-grandense, ela não é só constituída por porto-alegrenses. Claro, pela estar sediada aqui, tem um grande número de porto-alegrenses. Nós temos gente de todo o estado, temos gente de Uruguaiana, gente de Santa Maria, gente de Pelotas e de outras cidades do Rio Grande do Sul, né? Santa Cruz, Cerro Largo, etc.
Isso também é um enriquecimento, né? Porque a gente, às vezes, nós temos o perigo de ficar na nossa bolha de cristal. Eu estou em Porto Alegre, é Porto Alegre, estou em Santa Maria, Santa Maria. Não, o Rio Grande do Sul é grande, o Brasil é grande, o mundo é grande, né? Aliás, nesse momento, eu estou falando de Belém do Pará. Ah, Eu é? sou militar, eu trabalho com muito orgulho no Colégio Militar de Belém do Ah, Pará, onde eu que, sou que professor maravilha! Eu estive de em língua Belém do Pará, portuguesa. eu estive em Belém dando um ciclo de conferência. Encantei com aquela cidade, aquelas árvores daquela. Só o Teatro da Paz, para mim, basta. O Museu Teatro da Guelph, Paz, o muito Museu bonito. Guelph. Isso, museu. É uma cidade realmente maravilhosa e eu saí do Colégio Militar de Santa Maria e vim para cá. A Débora Paludo, que nos fala de Canela, Rio Grande do Sul, a Débora Fleig Paludo, ela é sócia correspondente da nossa querida Academia Santa Maranhão de Letras, ela está comentando aqui, entrevista maravilhosa, né? Um elogio aí à sua contribuição, professor. Então, obrigado, Débora, aí está nos assistindo. Professor, agora sim, nós queremos saber um pouco mais a respeito das suas obras. Quantos livros o senhor já publicou? Quais os principais temas e assuntos que aborda? Fale-nos um pouco sobre os seus Sim, livros. olha, eu até não tenho uma publicação muito volumosa, eu tenho mais planos de publicações, mas eu publiquei na área de filosofia, porque uma época eu dei aulas de filosofia e dessas aulas surgiram alguns livros. Eu tenho um livro de teoria do conhecimento, tenho um livro de noções de metafísica geral, tenho um livro de ontologia, tenho um livro sobre o homem, noções antropológicas e noções filosóficas. Isso na área da filosofia. Isso falando em livros, não falo de artigos. Né? Depois eu tenho uma série de livros sobre história. Eu tenho um livro que eu chamo Os Jesuítas Cientistas no Início do século não o atual, mas do século XX. Então, é um livro que é o primeiro volume, e eu vou depois falar dos livros futuros, eu já estou com o segundo volume quase pronto. Então, são livros de história. Tenho também de um colega meu que eu antes mencionei, e que, curiosamente, exerceu uma influência muito grande. Ele é um dos grandes influxos que eu sofri para a leitura. Já morreu até muito cedo de problemas cardiológicos. Chamava-se Leônidas Chausa, foi político, foi vereador em Porto Alegre. Depois ele sofreu um infarto, teve que abandonar a política, ficou professor e é um dos pais da ciência política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu escrevi, junto com o professor Elgio Trindade, que foi reitor da universidade, um livro chamado Chausa, que é uma biografia do Chausa, com escritos e artigos que ele também publicou. Né? Isto, livros na área de história. E tenho ainda, na área de memórias, esse livro que eu falei antes, que são chegando aos 80, estou preparando alguns outros, e tenho ainda livros que eu chamaria, uma série que estou preparando, chamada Escritos. Não, esse não tenho pronto. Prontos é os de filosofia, que eu falei, os de história, que é esse dos cientistas jesuítas e do Leônidas Chausa, e de memórias, que é esse que eu tenho publicado. E aí, não sei se tu quer que eu ingresse logo nos meus planos futuros de escrita. Daqui a pouco nós falamos sobre os seus planos futuros. Ah, tá. Então tá. A pergunta, eu relaciono, então, ao que o senhor falou anteriormente, o perfeccionismo. O senhor realiza diversas revisões Sim. e até reconstruções Sim. dos textos que o senhor escreve, dentro daquela ideia do perfeccionismo que o senhor falou anteriormente. É isso mesmo? Exato. E eu não falei aqui, e isso é muito volumosa a minha produção, que são os artigos. Olha, eu tenho mais de 100 artigos publicados. E aí, dos mais variados, história, filosofia, psicologia, principalmente psicologia no Rio Grande do Sul. Isso é uma produção muito, muito significativa e muito volumosa. Né? Também tenho muitos discursos, palestras, conferências, que estão, a maioria deles, registrados no papel, que eu também vou publicar.
proximamente. E é assim mesmo. É isso, nós temos aqui o comentário, professor. Não poderia ser melhor esta entrevista biográfica com o professor Luiz Oswaldo Leite. Aprendizado de alto nível, professor. De um modo geral, é um eterno aprendiz. Aprendi muito, muitíssimo. Obrigada, a Laura, escritora lá de Santa Maria. Agora nós vamos entrar no cenário futuro. E aí existem, né, no cenário expectativo, no cenário futuro, que é o último cenário, infelizmente, da nossa entrevista biográfica. Quais são os seus planos para o futuro e os planos literários, aí sim, do futuro que o senhor comentou? Esses planos são muito grandes, sabe? Nesse sentido, eu sou bastante ambicioso. Então, eu vou te registrar o que... Inclusive, estou trabalhando, e afanosamente. A primeira publicação que eu tenho são livros... que eu acho que vai ser, modestamente, a obra da minha vida. Eu estou escrevendo sobre a filosofia no Rio Grande do Sul. Isso vai ser uma obra de 9 a 10 volumes. Tenho alguns prontos, talvez até dezembro e janeiro eu lanço 1 ou 2 volumes. Como é que eu comecei a trabalhar com a filosofia no Rio Grande do Sul? Eu ia muito a encontros em Rio, São Paulo, de filosofia, no tempo em que eu me dediquei mais à filosofia. E lá, eu confesso a vocês que eu ficava um pouco magoado. Porque quando se falava de filosofia, se falava em filosofia no Rio, filosofia em São Paulo, e o único estado que merecia um destaque era Pernambuco, por causa da escola, uma escola filosófica importante, que é a Escola de Recife. E dos outros estados, nem vou falar, mas vou falar do Rio Grande do Sul. Ninguém falava nada do Rio Grande do Sul. E isso provocava, posso até dizer, me provocava um certo desconforto, né? E aí eu comecei a me interessar, né? E como também recebi convites, houve um congresso de pensamento teuto brasileiro, eu fiz uma comunicação sobre a contribuição teuto à filosofia no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Então, comecei ali, e eu tive um professor, que foi muito importante na filosofia, chamava-se Urbano Thyssen, era um padre jesuíta, que é quem fundou a Unicinos. Aliás, um pioneiro, como é o Mariano da Rocha em Santa Maria. Eu, menininho, criado em Porto Alegre, universidade, só em Porto Alegre, né? Bobalhão, né? E duas figuras do Rio Grande do Sul, ou três. O Mariano da Rocha cria uma faculdade de medicina em Santa Maria e transforma a universidade, que se tornou a primeira universidade do interior. E o padre Thyssen começa com a Unicinos, com a Faculdade de Filosofia, da qual eu fui aluno da primeira turma, e depois cria o que hoje se transformou na Unicinos, uma universidade com 30 mil alunos. Né? Então, o padre Thyssen me deu uma aula de História da Filosofia em 1954, onde ele falou do pensamento brasileiro, repetindo uma aula do professor Armando Câmara, de quem eu depois fui assistente, onde o Câmara falava do pensamento brasileiro. Isso foram sementes, entende? E eu, então, passei a pesquisar, passei a reunir material. Então, eu devo te dizer que o meu acervo, eu tenho um acervo, olha, modéstia à parte, a minha biblioteca de filosofia no Rio Grande do Sul, certamente ninguém tem, e mesmo recortes, artigos, eu tenho um volume muito grande que data, pelo menos, de 1954, mas já é anterior, porque, como menino, eu tive uma vivência aqui com os professores, que depois foram na faculdade, mas eu nem quero entrar nisso. Bem, então, comecei a trabalhar na filosofia. E disso está nascendo uma obra. O primeiro volume, que está praticamente pronto, é Cronologia da Filosofia no Rio Grande do Sul. Depois vem a filosofia no século XIX. O Rio Grande do Sul tudo é mais tarde do resto do Brasil, porque nós éramos território de disputa com os espanhóis. Terceiro volume, Filosofia no século XX. Depois, o volume que vai ser Contribuições Nacionais à Filosofia, contribuição alemã, contribuição francesa, contribuição espanhola, contribuição italiana, contribuição holandesa, e assim por diante. Todas as contribuições, afrodescendente, indígena, que seria o quarto volume. O quinto volume vai ser sobre uma coisa que pouco... esse eu já escrevi um artigo, está pronto, mas eu vou desenvolvê-lo, vai ser um livro que vai ser As Mulheres Filósofas, porque nós, homens, costumamos achar que as mulheres
tem pouco talento. Não, é verdade. Eu já, nesse artigo, eu tenho mais de 100 filósofos da roda do Rio Grande do Sul. Isso vai dar um volume, que é o sexto. Depois tem um outro que eu chamo Inéditos e Dispersos, onde eu vou reunir toda essa gama de mais de 100 artigos em um volume especial. Depois um outro volume que vai ser o que dizem intelectuais gaúchos e intelectuais brasileiros sobre o pensamento no Rio Grande do Sul. Essa é a primeira coleção que está sendo objeto de trabalho meu, que é a filosofia no Rio Grande do Sul. Uma segunda coleção está ligada àquele livro que eu já falei, que eu publiquei, que são cientistas jesuítas no Rio Grande, no início do Rio Grande do Sul, são alemães em geral. Eu fiz o primeiro volume, não completei, estou trabalhando no segundo volume, tem um terceiro volume que vai ser a psicologia jesuítica no Rio Grande do Sul, e um quarto volume, que é o trabalho sobre o evolucionismo desses homens, principalmente os alemães. Claro, naquela época, falar em evolucionismo, em Darwin, era pecado mortal. Então, eles escreveram, em geral, contra, eu vou fazer um volume com os escritos dele. Esse é a segunda coleção. A terceira coleção vai ser, que eu chamo escritos. E aí vai ser escritos filosóficos, escritos teológicos, escritos pedagógicos, escritos psicológicos, escritos éticos, e talvez esqueci algum, e um último que serão escritos artístico-culturais, porque a boa parte da minha vida ocupou esse período. Um terceiro grupo, não, o último grupo seria o grupo de memórias. Eu vou escrever mais um volume, completando, e uma quinta série, são volumes avulsos, mas alguma coisa literária. Eu estou com um livro quase pronto sobre a minha cidade, com aspectos de Porto Alegre. São os 10, alguns já estão prontos, porque eu trabalho em muitas frentes, tem pessoas que trabalham no e terminam. E as pessoas, a minha mulher briga comigo, por que tu não termina um? Bom, paciência, cada um com as suas idiosincrasias. Então, sobre a cidade, e também tem um livro muito interessante que eu aqui estou no teu programa, estou anunciando em primeira mão. Como eu tenho essa biblioteca de 30 mil volumes, eu tenho tranquilamente perto de 1000 volumes autografados. Mais do que 1000, mas então, eu falo em 1000. Autografados por autores consagrados, outros, uns mais, outros menos, etc. Né? Então, o que eu fiz? Eu selecionei os autógrafos mais... Claro, alguns... Armindo Trevisan, que por sinal é de Santa Maria, eu tenho mais de 20 livros dele autografado, não posso botar, pego um de cada autor. Né? Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, Lia Luft, etc. Então, estou fazendo um volume, porque eu quero escrever sobre a minha biblioteca. Porque como é que ela se originou, o amor que eu tenho ao livro, etc. Então, isso vai ser na linha das memórias, esse livro, e eu boto esse estudo inicial sobre os livros meus, e depois transcrevo esses autógrafos, muitas vezes carinhosos, generosos, desses amigos cujos livros eu conservo com muito carinho na minha biblioteca. Então, eu acho que tu vê, são filosofia no Rio Grande do Sul, jesuítas, cientistas, escritos vários, memórias e esses quase que literários, esses dois últimos. São aí de alguma maneira, a minha vida toda, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu fantásticos projetos futuros. Nós temos aqui, eu gostaria de citar, o senhor falou bastante da sua construção filosófica, seus projetos filosóficos, e nós estamos perdendo um pouco o seu sinal agora no final da live, o sinal da internet, mas o professor doutor Elvio de Carvalho, ele está... O professor doutor Elvio de Carvalho, ele é filósofo. Sim. E ele está dando boa noite, doutor Giovanni, convidado. Excelente entrevista. Então, o professor doutor Elvio de Carvalho é do grupo Quitanda, lá da Universidade Federal de Santa Maria, está acompanhando sua entrevista e deve ter ficado maravilhado com esse seu projeto futuro aí a respeito dos filósofos do Rio Grande do Sul, que eu até espero que ele me receberia de bom grado o currículo dele para acrescentá-lo também aos meus inscritos. Aliás, Santa Maria é um núcleo forte em filosofia. Eu falo do PPG da universidade, etc. É muito importante. Agradeço ao professor Elvio Carvalho. Agora vem não é a nossa pergunta final, mas já estamos nos aproximando do final, e é uma pergunta que eu gosto muito, professor.
que na realidade, da entrevista, é a pergunta que eu mais gosto. Imagine-se o senhor dando essa entrevista aqui, nós estamos gravando, e daqui a 100 anos, 150 anos, um jovem tendo contato com esta entrevista biográfica. Qual a mensagem sobre a vida para a perenidade que o senhor deixaria a esse jovem? Olha, eu vou pegar uma frase, um ditado latino, que dizia o seguinte: finis operis, sed non finis vitae. Traduzindo, fim de uma obra, não fim de uma vida. Eu, aos 88, não sei até quando eu vou viver, se 100, se 90, 100, eu digo a mim mesmo, a minha obra não tem fim. Finis operis, não, é fim de uma obra, mas isso é uma passagem, porque não é o fim da vida. Então, para esse jovem do futuro, eu diria para ele, finis operis, sed non finis vitae. A minha obra teve fim, mas a minha vida não teve. E para ti, jovem amigo, agora mais de 100 anos na frente, eu te digo, tudo que tu fizesse, juntando ao tudo que eu eventualmente fiz, e que certamente os 120 anos da Academia de Letras, com tantas figuras, o que todos fizemos, sem dúvida, foi fim de uma obra, ou de uma parte de uma obra, mas nunca foi o fim da vida. Nós devemos sempre continuar a viver, a produzir literariamente. Essa é a mensagem que eu deixaria a esse jovem. Excelente mensagem, professor, muito bonita mesmo, parabéns por toda a sua intelectualidade, que nos orgulham, né? O senhor ser gaúcho, o professor Elvio de Carvalho lhe mandou um grande abraço, né? Grande abraço ao professor, ele é filósofo. Professor, nós estamos nos aproximando do fim da nossa entrevista biográfica. Antes dos agradecimentos, uma perguntinha literária ainda. Dos livros que o senhor publicou, se o senhor tivesse que escolher apenas um deles para embarcar para subir em um barquinho e ir para uma ilha deserta, qual deles seria e por quê? O livro, lá na ilha, eu ia me encontrar com Robinson Crusoe, né? Então, eu levaria esse livro de memórias, né? 80ª Advenience, né? Que é, de alguma maneira, a minha vida e a mensagem desta minha vida, né? E até jogaria no mar, quem sabe um marinheiro pegaria e podia aproveitar alguma coisa. E até, quem sabe, esse jovem de 100 anos que eu vou encontrar, que eu vou referir, quem sabe ele podia aproveitar alguma coisa com esse livro. Era isso. Professor, então, agora, os microfones do Projeto 1D 3D estão abertos para o senhor acrescentar o que quiser, o que desejar, algo que não foi dito, algo que tenha ficado para trás durante a entrevista, que o senhor deseja comentar. Olha, eu gostaria, no final, de agradecer, né? Porque eu sou um devedor. Em primeiro lugar, a meus pais, pela vida, né? Em segundo lugar, a minha mulher, que é a grande companheira, a grande entusiasta. Terceiro, aos meus filhos, meus netos, pela alegria da família. Mas uma palavra muito especial aos meus mestres, aos meus professores, que eu registrei antes. Tanto as professoras do primário, como as do secundário, como os professores universitários, os professores de pós-graduação, a quem eu devo a minha formação, a esses vultos extraordinários. Um agradecimento especial aos autores que eu li. Eu tinha um professor que dizia, o autor, ele deixa na sua obra parte da sua vida, parte da sua mensagem, parte do seu testamento. A eles eu também deixo um grande agradecimento a eles. Aos meus alunos, que foram sempre um estímulo, aos meus colegas, às instituições às quais eu pertenci, aos colégios,
as universidades onde eu trabalhei e lecionei, hoje, a Academia de Letras, ao Instituto Histórico e Geográfico do qual eu sou membro, ao Centro de Pesquisas, Ciclo de Pesquisa, também sou membro, agradeço a todas essas pessoas, né? E, enfim, pelo que eu sou, pelo que eu devo. E, claro, como eu dizia antes, homem de fé, agradeço a Deus pelo fato da fé e da existência. E, inclusive, a minha mulher está aqui soprando, que eu devo agradecer pela memória. Eu não sei se eu tenho memória, mas, enfim, agradeço a memória também. A sua memória é fantástica. Parabéns por esse dom de uma memória fantástica. Agora, nós estamos no final da entrevista. Eu abro para o senhor realizar suas palavras finais, seus agradecimentos dessa entrevista. Olha, eu quero te agradecer. Eu te conheci agora em função deste programa, dessa gravação, mas eu quero primeiro te cumprimentar, né? Porque eu acho que tu está fazendo um trabalho hercúleo. Esse trabalho já te deu, tu já entrevistasse mais de 30 pessoas, isso não foi fácil, certamente, porque há todo um preparativo, há todo um contato inicial. Então, eu te cumprimento por esse trabalho, que eu acho maravilhoso, né? Eu não vou te imitar, até porque eu não tenho tempo, não tenho mais idade, mas eu te imitaria, viu? Na parte da filosofia, tu está fazendo, eu faria com os filósofos vivos, porque já perdi muitos que se foram e que, lamentavelmente, não deixaram. Então, eu te cumprimento por esse trabalho. Claro, te cumprimento e te agradeço por teres te lembrado desse nome, que, sem dúvida alguma, não serei o mais significativo da série, mas vou, enfim, me aliar a colegas, e isso, mais uma vez, cumprimentos e um agradecimento por ter te lembrado desse velho professor. Porque o título que eu mais gosto da minha vida é o título de professor. E, nesse sentido, somos irmãos, porque tu também és professor. Era isso a mensagem que eu deixei. Eu tive a honra, o orgulho, a satisfação de entrevistar um grande intelectual do estado do Rio Grande do Sul, o professor Luiz Oswaldo Leite, que tem uma memória invejável, tem uma biblioteca invejável, cerca de 30 mil exemplares, e faz parte, é escritor e é membro da Academia Rio Grandense de Letras, e agora está no nosso arquivo de entrevistas biográficas do projeto 1D3D. Professor, foi um grande prazer conhecê-lo, e a cada entrevista biográfica eu recebo um bocado de aprendizagem. E hoje eu recebi um grande bocado de aprendizagem. Muito obrigado, o senhor fique com Deus e o senhor tenha todo sucesso nesses projetos literários futuros que irão engrandecer a literatura rio-grandense. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite. Eu agradeço ao professor Leite, dando boa noite. Especialmente, nós agradecemos a vocês que nos prestigiaram ao vivo nessa live, no YouTube, no Facebook, no Twitter ou no Twitch, ou mesmo você, jovem do futuro, que está nos assistindo nesta live, que a partir de agora passará a ser gravada. Professor Leite, fique com Deus e agradecemos, claro, a Deus a oportunidade de termos realizado essa entrevista. Grande abraço a todos, grande abraço, Débora. Concordo, o trabalho hercúleo que merece aplausos, está comentando agora, claro, pelo delay da internet. Professor, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Adeus, obrigado a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Vamos encerrar.